Meu nome é Guilherme Cury, eu tenho 32 anos, hoje eu sou sócio da Adoltire, que é a maior escola de confeitaria do país, trocentos mil alunos, e tudo começou assim. Minha família ela é muito da cozinha, assim, num nível muito, muito grande. A gente fala sobre comida o tempo todo, a gente pensa em comida o tempo todo. E a minha avó, eu cresci muito na casa dela mexendo muito com comida, então a gente ajudava a montar as festinhas de família, tudo isso, então eu fui pegando esse amor aos poucos. E aí chegou um dado momento que foi para escolher a faculdade, eu falei, quero fazer publicidade. Antes de entrar na faculdade, eu falei, putz, eu não quero fazer publicidade, eu quero fazer gastronomia mesmo. E aí eu fui migrando pra gastronomia, até que eu entrei na confeitaria e eu vi que não era só gastronomia que eu queria confeitaria mesmo, que eu gosto de trabalhar todo tipo de confeitaria. Qualquer coisa de confeitaria eu gosto muito. O meu pai, ele é publicitário. E o meu irmão, quando se formou no colégio, meu irmão tem 4 para 5 anos a mais que eu, também foi fazer publicidade. Eu acabei caindo nesse lugar da publicidade também. E eu sempre fui um cara, assim, desenrolado, mas assim, nada muito certo do que queria fazer. O que eu gostava era jogar bola o dia inteiro. Às vezes dormia tarde, vagabundo clássico, assim. E aí aquilo começou a me incomodar um pouco e eu comecei a ir atrás de estágios. E aí eu entrei numa vaga que eu nunca me esqueço, chamava-se Shop Manager. Basicamente tinha que olhar o Analytics ali e ver se tinha um produto encalhado e subir ele na vitrine do site ou descer. Aí os caras começaram a passar para eu fazer e-mail marketing, aí eu comecei a participar um pouco mais das campanhas. E estudando um pouco disso, eu caí num grupo no Facebook chamado iJumper. E era um grupo que tinha milhares de membros e era capitaneado ali pelo Conrado Adolfo, que é um dinossauro do marketing digital, né? E eu comecei a me envolver naquilo. No ano seguinte, eu vi um anúncio para um curso chamado Fórmula de Lançamento. E aí eu me inscrevi naquilo e aí abriu um universo novo na minha cabeça, completamente novo. O que eu fiz a partir dali? Eu peguei um dinheiro, comprei um estoque de bijuteria e fiz um site. Implementei esse negócio. Fiquei com ele 1 ano e pouco e perdi todo o dinheiro que eu tinha colocado. Então aquilo se encerrou ali. Dali eu fui pra CLT, né? Fui trabalhar normal no mercado. Até que em 2016 eu entrei numa empresa chamada Keep Learning School, que era a escola de criatividade do Murilo Gun. Eu trabalhei lá com ele 3 anos. E ali, cara, foi 3 anos assim que eu vivi 30, porque do dia pra noite eu tinha milhões de reais para investir, para aprender estrutura, pessoas, e ali eu aprendi muito. Foi uma baita escola, e aí, cara, eu arrisco dizer que eu virei um excelente profissional dessa área ali por conta dessa escola. No paralelo disso tudo, a minha esposa ela é confeiteira, e ela estava trabalhando CLT na época e pegando encomendas, paralelamente de bolo, doce, coisas do tipo. A Adoltire nasceu como uma confeitaria. O foco ia ser gelato, mas a gente tinha bolo, tinha doce, eu mexia muito com chocolate, sempre gostei de mexer com chocolate. Depois de uns 2 anos de loja aberta, a gente não conseguiu se sustentar, né? Na época meus pais eram sócios investidores. E aí nisso eu passei a trabalhar CLT, também com gastronomia, segui fazendo meus bolos, atendendo clientes, e eu fui ganhando cada vez mais volume de venda com essas encomendas de bolo, especificamente, até tinha outros produtos, mas o foco eram bolos. E aos poucos eu comecei a ganhar muito mais dinheiro fazendo meus bolos por encomenda do que trabalhando na CLT, que era um trabalho que eu adorava, mas enfim. E aí eu fui abrindo mão da CLT, foquei só nos bolos, e os bolos foram ganhando uma proporção imensa, até que o pessoal começou a me pedir para ensinar os bolos. Ela postava uma coisa ou outra dos bolos dela e tinha uma galera falando assim, pô, que legal. Ela começou a atrair um tipo de seguidor que não era só o cliente final do bolo. E aquilo me chamou a atenção. E ela já faturava bem com encomenda mesmo na CLT, aí eu convenci ela a sair da CLT, aí ela rampou ainda mais, foi para abrir um ateliê, isso tudo em 2019. Eu ainda estava com o Murilo, aí eu falei para ela, vamos fazer um e-book e testar? Aí fizemos um e-book para testar na Páscoa de 2019. E vendeu, mas vendeu bem pouco, nem me lembro quanto, assim, foi bem pouco, mas a gente viu que tinha alguma coisa ali. E em junho a gente fez um e-book das receitas de bolos festivos. E aí o e-book de bolos festivos a gente acertou forte. O CNPJ que a gente usou era o CNPJ que ela tinha, eu não era sócio desse CNPJ ainda. Os e-mails que a gente tinha cadastrado nas plataformas e tudo mais, chegava pro pai dela, que era o administrador do CNPJ quando eles tiveram loja e tudo mais. E aí a gente começou a fazer venda e chegava as notificações de venda no e-mail. E aí ele pegou o telefone e ligou pra mim e falou, o que é isso? Você tá ganhando dinheiro do nada, cara.
e você tá ganhando muito dinheiro. Ele, mais uma no telefone. Ele começava a mandar print e aí foi o dia inteiro assim no primeiro dia de vendas. E aí eu peguei todo aquele dinheiro, a gente não precisava do dinheiro porque ela tinha as encomendas, eu tinha o trabalho, e a gente juntou aquele dinheiro e começou a orquestrar de criar um curso mais profundo, em vídeo, com um pouco mais de estrutura. E aí a gente juntou esse dinheiro e criou o Profissão Confeiteira, que foi o nosso primeiro produto. E em outubro de 2019 a gente fez o nosso primeiro lançamento e a gente já bateu o famoso 100 mil reais lá no lançamento em outubro de 2019. Em dezembro o Murilo falou pra mim que ele ia fazer o último lançamento do curso dele, e aí eu não tinha mais trabalho. Fiquei nervoso, apesar da gente já ter feito um resultado, ter um dinheiro guardado, do nada, né, aquela fonte certa de dinheiro cair. Então todo mundo que faz essa transição do CLT pro empreendedorismo, acho que, né, tem esse frio na barriga. E aí a gente tava vendendo o e-book nunca parou. A gente fez o lançamento do curso, mas o e-book nunca parou, então tinha uma receita recorrente ali. Naquela época a gente fazia menos lançamentos por ano, né, era uma coisa mais difícil de colocar em pé. E a gente colocou em pé um lançamento em março de 2020. E no dia que eu encerrei o carrinho, o João Dória, que era o atual governador do estado, falou que ia fechar o estado. Tal da quarentena, 40 dias, eu falei, gravei uns 3 criativos, falando, pessoal, a gente vai fechar as vagas, mas vai manter, porque pode ser um negócio útil para você fazer enquanto está em casa, aí, para vender. Deu muito certo. E aí eu costumo dizer que eu surfei a onda da pandemia de lá do fundo até a beirinha. Então, a gente começou a ter o resultado que a gente tinha em lançamento por semana, toda semana, investindo e crescendo e crescendo. E era isso, e aquele dinheiro estava entrando, e aí eu pensei, vou comprar uma Porsche, vou alugar uma casa em Alphaville, afinal, o marketing digital é sobre isso. Não fiz isso. Ao contrário, a gente pegou todo aquele dinheiro e criou um novo produto, um novo serviço, que era uma escola. A gente então contratou vários professores, fez vários cursos. A Guru entra num momento da empresa onde a gente já tinha investido o suficiente para a gente ter toda a infraestrutura para operar. E a Guru é uma plataforma que entrega a um preço muito acessível, o que é o core que a gente precisava, que era fazer as transações de pagamento e ter uma análise ali do negócio, o que está acontecendo. As plataformas mais famosas do mercado brasileiro, elas, na minha opinião, são desenhadas para pessoas iniciantes, né, para negócios iniciantes. Então, se você não tem quem faça as suas páginas, se você não tem uma ferramenta de disparo de mensagem, se você não tem um jeito de taguear, traquear suas coisas de uma forma terceira, mais profissional, essas plataformas mais famosas, elas cumprem com o objetivo. Mas, a partir do momento que o negócio vai se sofisticando, você tem necessidades especiais. Então, aquela solução mais white label, mais padrão, que essas plataformas mais completas entregam, não te ajudam mais. Você precisa de um detalhe, você quer desenvolver uma funcionalidade nova, os seus alunos têm uma demanda específica. Então você começa a ter que procurar soluções terceiras ou desenvolver propriamente, para você poder ter mais liberdade para trabalhar e criar seus produtos e serviços e não ficar um negócio 100% amarradão ali, padrãozão. Quando você chega nesse nível de negócio, você vai ter que investir. E aí você acaba pagando na ida e na volta. Você está pagando uma solução que te entrega tudo isso, mas de um jeito que não serve mais para você, e você começa a criar coisas por fora. Então você acaba aumentando suas despesas sem precisar. E a Guru entra aí, porque ela foca no essencial, no feijão com arroz. Já que eu já tinha todas os outros serviços amarrados por fora, eu acho que fez muito sentido e gerou uma economia bem significativa para o nosso negócio anualmente. Eu sou muito grata pela confeitaria, por tudo que ela me proporcionou, mas a verdade é que eu só consegui chegar onde eu cheguei por conta do Guilherme. Ele sempre foi muito parceiro em tudo comigo, desde me incentivar, me apoiar financeiramente, fazer entrega de doce comigo nas encomendas lá atrás, quando eu comecei. A Stephanie, que todo mundo chama de Nani, ela é o coração da empresa. E ela é muito excelente tecnicamente, excelente na didática e uma pessoa com carisma natural. Ela é muito dedicada, parceiraça, trabalha forte, trabalhou forte grávida. A nenê pequena, ela também trabalha forte, hoje mesmo ela tá lá gravando o curso novo. Ter um sócio que é seu sócio de vida da empresa, que tem essas qualidades e características, é o meu bilhete da Mega Sena, entendeu? Talvez eu não ganhe 300 milhões, mas é um bilhetinho da Mega Sena, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Se eu pudesse dar um conselho, depois desses anos todos, para quem tá nesse mercado, para quem é produtor digital, eu penso assim, imagina falar pro meu avô
que ele possa fazer um negócio milionário da casa dele e não entender nada. Ele falou, pô, negócio grande, eu preciso ter uma loja grande, eu preciso investir tonelada de dinheiro, pegar crédito. Então eu entendo que a nossa geração ela encontrou uma brecha na Matrix para ganhar dinheiro. Só que esse dinheiro, da mesma forma que ele vem rápido, ele vai rápido. Então você precisa se manter com o pé no chão, enxuto, respeitar esse dinheiro, respeitar os seus clientes, não comprar uma casa em Alphaville e uma Porsche de R$1 milhão se você não precisa. A chance é muito alta de você ter uma vida bem boa.